Prazer, viu? Prazer é meu, seja muito bem-vindo ao nosso programa Uma História de Sucesso e queria que você ficasse muito à vontade para contar a sua história para nós. Com certeza, com certeza. Então, Rodrigo, Antes de você falar, tenho que pedir para o pessoal deixar o like, né? Deixa o seu like, se inscreve e comenta. Pronto. é isso aí, pessoal. Vamos lá, dando uma força para a gente aí. É. Então, Rodrigo, eu nasci em São Paulo, capital, né? Eu moro aqui em Barreto, Arujá, num bairro aqui bem tranquilo, de interior de São Paulo. E eu escrevo desde a minha adolescência, né? Na verdade, assim, na casa da minha tia era abarrotado, dos meus primos, né? O quarto deles era abarrotado de gibis, então eu comecei a ler muito gibi. Comecei assim, com Maurício de Souza, então eu lia demais. Ao invés de eu ficar nas festas, eu ficava lendo, né? Então eu ia mais, não era nem para as festas que tinham na casa da minha tia, era para ficar lendo, né? Então eu lia muito, né? Então eu me tornei uma leitora. Aí na adolescência eu comecei, isso na infância, né? Na adolescência eu comecei a ler os clássicos, né? Que é os clássicos Cecília Meirelles, né? Vários, né? Machado de Assis, todos esses antigão, assim. Então eu lia muito. Então eu lia todos os livros. Eu sempre fui uma leitora muito, eu devorava assim os livros. Né? Eu era assim. E eu não saía da biblioteca, né? Acho que eu já te falei isso, né? Eu morava, a biblioteca era a minha segunda casa. E aí eu morava lá praticamente. Eu passava o dia todo lendo, conhecendo os autores, né? Tanto os brasileiros quanto O, os estrangeiros. o Alquimista foi o teu livro favorito, um dos teus livros favoritos? Gosto muito dele. Ele é um livro que fala de Paulo Coelho, né? Ele fala de sonhos. Gosto muito. Não li todos dele, mas esse daí em especial, né? Eu sei que muitas pessoas têm preconceito com os livros dele, né? Mas ele tem uma mensagem muito boa, né? Ele tem uma mensagem de você nunca desistir, né? Do que você quer, dos seus sonhos. Então eu gosto muito dele. E eu também gosto daquele livro de Marcelo Rubens Paiva, que chama Feliz Ano Velho. Eu gosto muito desse livro. Então, esse livro para mim foi assim o que me ajudou a escrever o meu primeiro, que é o Diário da Borboleta Azul. Aí eu vou te contar por quê. Porque ele escreveu esse livro, Marcelo Rubens Paiva, ele escreveu em 1982, né? Só que eu fui ler esse livro na adolescência, né? Já nos anos 90, tal, né? Que eu comecei a ler, eu já era quase adulta. E aí ele conta a história, né, de superação, né? Ele conta a história assim que ele teve um acidente, né, no mar, sofreu um acidente, e aí ele ficou tetraplégico, e aí ele foi para o hospital lá e ele ficou desesperado, né? E na condição que ele estava, ele ficou muito fragilizado, né? Então ele conta ali naquele livro a trajetória dele, né, os altos e baixos, né, o que ele fez, né, para se reencontrar daquela maneira, né? Porque ele estava numa condição, né, que muitos hoje estão e não conseguem, né, se levantar. Então, ele é um exemplo, assim, sabe? Então, a partir desse livro, eu falei assim, olha, como pode o cara escrever um livro desse, né, sobre a vida dele, né, sobre o sofrimento dele, tudo, né? Então, é muito difícil um escritor escrever sobre si mesmo. É muito difícil, né? E quando ele consegue fazer isso, né, é uma vitória, né? Então, esse livro, ele me inspirou bastante. Aí, me deu coragem de O escrever. primeiro livro ele foi uma verdadeira vitória para você? Foi, foi. O primeiro, o Diário da Borboleta Azul, né? Eu escrevi em 2013 para 2014, né? Então, só que eu escrevi e guardei. Eu guardei e fui fazer outras coisas, fui trabalhar, fui fazer outras coisas. Eu falei, ó, não sei se eu vou lançar, mas está lá. Eu precisava escrever por conta, né, de um problema que eu tive muito sério, uma decepção muito grande. Quando a gente se decepciona com pessoas, né, então a gente fica fragilizada, né, demais, né. Então eu peguei aconselhada de uma pessoa, né, uma terapeuta minha, ela falou, escreva tudo que você sente
E aí depois você vê se você vai querer publicar ou não. Ou então deixa só para você, né? E aí eu fiz isso, né? Então eu guardei, ficou lá, minha vida tomou outros rumos. Só que aí em 2014 eu resolvi publicar ele, né? Pelo site do Clube de Autores. E como é que foi a aceitação quando você publicou? Sim, eu fiz um pequeno, comprei algumas tiragens, né? Comprei algumas tiragens, fiz um lançamento, né? Fiz um pequeno lançamento, vendi alguns livros, paguei algumas contas. Ah, Então, e foi aí que eu reencontrei uma pessoa que eu vim casar depois, que é meu atual marido, né? E aí foi importante isso daí, né? Porque a gente se reencontrou no dia do lançamento, né? Então foi muito importante. É um livro que eu falo de transformações, né? Que todos nós passamos, pelo menos uma vez na nossa vida. Não tem essa pessoa que diga que nunca passou por nada, né? É necessário, quem não passou vai passar, né? E ele fala assim, são palavras novas, escritas no livro da nossa vida, né? São histórias que começam e terminam, né, com muitas mudanças. Então, a gente tem que aceitar essas mudanças, sejam elas boas, sejam elas más. A gente vai ter que passar, né? E esse livro trata disso, né? Por isso que eu faço menção da borboleta nesse livro. Tem gente que fala assim, nossa, é coisa de amuleto, essas coisas. Não, eu falei, não tem nada a ver religião, amuleto, esoterismo, não tem nada a ver disso. Eu considero assim, que ela simplesmente é um símbolo, né, da natureza, de exemplo para nós, né, porque ela passa por estágios, né, assim como o ser humano também precisa passar por esses estágios, nós precisamos, né, senão a gente não muda, e a nossa vida, ela é cíclica, ela precisa mudar, ela precisa andar, né? Então, às vezes, a gente fica pegado a tantas coisas, e tem um mundo enorme, né, para a gente conquistar, e a gente fica parado ali, lamentando que já se foi, que não tem jeito mais. Então, esse livro trata disso, de transformações. A borboleta, ela passa, né, por esses estágios, de ovo, a rastejar, né, da lagarta, a pupa, que é o casulo, e até ela se transformar na borboleta, mas são estágios bem difíceis, né? O rastejar do homem é muito difícil, né? A pessoa não aceita, a pessoa não aceita que precisa passar por aquilo, né? Só que ela tem que passar até ela encontrar o casulo, entrar no casulo e ali ela ficar quietinha e se encontrar ali, saber o que ela vai fazer depois, né? Então, é por isso que a borboleta ela representa essa transformação para a gente. Então, eu fui para um casulo escuro, eu me sinto assim que eu fui, eu me senti no casulo escuro, sozinha, rodeada de gente, mas eu estava sozinha, né, nessa fase aí que eu passei, mas graças a Deus eu me levantei. Aí eu decidi publicar esse livro aí da Borboleta Azul. Que nem você, no teu caso, você se levantou com o livro, né? E eu, na pandemia, graças a Deus, me levantei com as lives, né? Graças ao bom Deus, apareceu muita gente que se interessou, né, de participar do meu projeto, né? E, inclusive, uma vitória, alegria, uma né? transformação. Muitas pessoas se encontraram agora, né, na pandemia, né, em 2019 para 2020. Muitas pessoas se descobriram escritores agora, né, que nem sabiam que tinha esse dom, né, descobriram agora de tanto ficar em casa, né, aí começaram a escrever, começaram a fazer lives, né, isso é importante, né, isso faz a gente crescer. Então, isso foi muito importante também, muitas pessoas se reencontraram, né, encontraram a si mesmas, né, que nem você. Saiu da depressão, se sentindo útil para uma coisa, né? Porque a gente, apesar das limitações da gente tem que se sentir útil, né? E eu me sinto fazendo isso nas lives, vendendo meus doces de vez em quando, é assim, vamos. Então, eu sou artesã também, além de eu ser, né, escritora, eu sou artesã também. Então, eu faço peças, faço laços, gravatas para cachorro e gato, né? Algumas pessoas não sabem, mas eu faço. Né? Então, sou uma mini empreendedora também, né? Então, a gente vai se reinventando, né? Porque foi uma fase bem difícil. Mas quando eu escrevi esse livro, eu entrei num casulo bem antes, porque todo mundo entrou depois, eu entrei bem antes nesse casulo.
Tem muitas pessoas que entraram em 2019, né? Eu entrei em 2014. Nossa, muito antes. E depois da borboleta veio qual livro? Aí foi As Sementes que Plantei, que foi em 2019, um pouquinho antes da pandemia. Eu tinha já algumas coisas escritas, né? Aí eu fui juntando, né? Aí eu fui lapidando elas. E aí eu fui criando esse livro aí. Na verdade, eu não sabia se eu ia escrever de novo, né? Eu não sabia. E aí, porque assim, eu deixei as coisas rolar, sabe? Acontecer. Não fiquei forçando nada. Aí, um belo dia, né, eu tava sentindo falta de escrever, porque quem escreve sente falta de escrever, a mão começa a coçar, então, dá alguma coisa. Sente um ciricutico, né? Aí eu falei, não, eu preciso escrever outro livro, mas eu não sabia o título, não sabia o que, que eu ia falar, né, nesse livro. E aí eu falei, meu Deus, o que eu faço da minha vida? Eu já estava casada, né, cuidando, né, meu marido, da casa, do serviço que eu estava fazendo. E aí, passeando numa feira, né, aí eu vi aquele monte de gente feirante lá no mercado municipal, aquele monte de gente que ele vai bem para baixo, para cima. E aí eu me deparei com uma barraca, né, de frutas muito bonita, com várias frutas diferentes, né, e um senhor, né, de cabelo bem branquinho, né, e eu achei ele muito feliz, né, no que ele fazia, no trabalho que ele estava fazendo. E na barraca dele tinha uma placa, né, artesanal, que ele mesmo fez, que estava falando assim, tentaram nos enterrar, mas não sabiam que éramos sementes, né? É um provérbio mexicano. Eu não sei quem escreveu, é um provérbio mexicano. Aí eu achei interessante aquilo, né? Eu falei, caramba, eu já sei do que eu vou falar, né, nesse outro livro. Falei para meu marido sobre as sementes que plantei, né? Então, sobre as sementes que eu plantei lá atrás, depois do primeiro, né, depois de tudo que eu passei, aquela transição, né, decepção, que quase que eu morro, para cá. São coisas novas, né? Vamos ver o que eu plantei de bom, então, nesse tempo todo, né? Então, foi isso que trata o meu livro, sobre plantar e colher, né? Plantar e colher. O que você está plantando para o seu próximo? Né? Qual a semente que você está lançando no solo? Né? Então, é basicamente sobre isso, né? A mesma coisa, se você planta amor no coração de uma pessoa, é amor que você vai colher também, né? É, se você planta amor, você vai colher amor. Se você planta desamor, Outra você vai coisa, colher para você o desamor, né? é. Então, a vida é um plantio, né? Eu acho que é por isso que Jesus Cristo mesmo, ele deu o exemplo, né, da parábola do semeador, foi exatamente para isso, né? Para que a gente entendesse. Ele mostra um semeador que saiu a semear e né, e lançou 4 tipos, lançou as sementes, né, mas só que elas caíram em 4 tipos de solos diferentes. Né? A esperança é que todas dessem fruto, né? Mas uma caiu em solo pedregoso, a outra em espinhos, né? A outra num terreno muito raso, não tinha como dar raiz. Né? Então, assim é conosco. E outra semente não, outra semente foi mais corajosa e ela nasceu estava numa boa terra, né? E ela teve força para poder frutificar. Então, é basicamente isso do que eu trato também, né? Da parábola do semeador, eu faço uma menção, assim, essa parábola também. Fala um pouco dela, né? O que significa ela. E é Uhum. isso, né? E escrever livro para criança tem projeto? Então, eu tenho o outro que eu fiz pela academia, de letras que eu pertenço, que é Bichos em Poemas. Né? Eu pertenço à Academia Independente de Letras de Pernambuco. Né? Eu fiz Bichos em Poemas quando eu estava Eu mudei para uma cidade chamada Guararema, na época da pandemia. E lá eu fiquei alguns meses lá, né? A TV tinha quebrado, né? E a gente não sabia o que ia acontecer aqui nessa cidade, né? Com essa pandemia toda, a gente não sabia o que estava acontecendo. E aí a gente decidiu sair da cidade, vamos para o meio do mato. E aí a gente foi para o meio do mato. E lá que eu escrevi o livro de poemas, né? Que é Bichos em Poemas. Então, quando eu via um bicho, eu já fazia um poema. Aí o tucano fazia um poema para ele. Aí eu vi um gambá, fazia um poema para ele. Aí eu vi o bicho da seda, fazendo para ele também. E eu falo também sobre os pets, né? Sobre o Os cuidado, né? A cachorros. preservação. Os pets, né? Como é ter um gato, um cachorro, né? O amor, né? Incondicional que eles têm conosco, né? E aquele amor, assim, que muitas pessoas, infelizmente, não têm, os animais têm, né?
de sobra para nos dar, para nos ensinar. Então, eu falo disso daí também no livro. Né? E a Bichos em Poemas, a editora Casa de Bonecas que faz. Agora, livro infantil pode ser que eu faça assim, eu tenho muita vontade, sabe? Alguma coisa referente à preservação mesmo, sabe? Dos animais, teve uma época que eu era protetora, né? E aí eu gostava muito, então acho que talvez eu faça. E os seus livros, onde que o pessoal encontra? Quer falar o site aí, quer divulgar? Fala aí. Então, todos eles se encontram no Clube de Autores, né? Todos eles, o Diário da Borboleta Azul, As Sementes que Plantei e Bichos em Poemas. Todos eles estão no Clube de Autores. Eu ainda não fiz uma página explicando tudo, né, sobre eles, colocando eles tudo direitinho, mas estou fazendo. E acho que até semana que vem já dá para todo mundo saber onde que eles estão. Ah, sim. O que mais você quer nos contar sobre a sua história? Fica à Olha, vontade. ai, Rodrigo, então, eu já falei para você que eu faço parte da Academia Independente de Letras, né? E lá, porque foi assim, ó, quando eu escrevi o meu primeiro livro, foi algo meio doido, assim. Eu vi uma borboleta azul, né, no meu quintal. E eu não moro no lugar de mato nem nada. Aí, quando eu vi a borboleta azul, no dia seguinte, eu tive o convite do Enoque Cardoso, né, e eu ingressei na academia Independente de Letras. Eu achei muito bonita, né, eu achei uma coisa, um sinal bonito, né, de Deus, né. A gente tem que prestar atenção, né, nas coisinhas, nos sinais de Deus, né, pra gente. Aí eu achei muito bonito. Aí, né, aí eu ganhei essa medalha maravilhosa da academia, né, e também comecei a participar lá das antologias que eles têm. Essa daqui é a abstração, né, que eu ganhei esse certificado aqui, né, da Academia Independente de Letras, em 2021. Esse daqui foi com um poema chamado O Circo Sem Animais. Né, a vontade que todo mundo tinha antigamente, né, que não houvesse animais nos circos, né, judiados, assim. E graças a Deus hoje é uma realidade, né, hoje a maioria dos circos não tem, né, animais. E deixa eu ver o que mais. Algumas antologias que eu participei da editora Pena, essa daqui, do Dia da Independência, essa outra, do Dia das Mulheres, né? Essa outra, essa outra aqui, eu acho que é de Natal. De Natal. Eu sempre estou nas antologias por aí. Deixa eu ver o que mais. Esse certificado eu ganhei em 2019 pela academia. Tanto é que tem essa medalhinha que eu estou usando. Eu ganhei o segundo lugar. Era um poema sobre a primavera. E aí eu ganhei esse certificado aqui, que é da ACLIGE, que é a Academia de Artes e Ciências e Letras de Guaba Grande. É longe, né? Aí eu ganhei esse daqui. Segundo lugar eu ganhei. Deixa eu ver o que mais que eu tenho que falar. Esse outro. Esse outro aqui é da Irmandade Literária Rosa Branca, que é de Curicó, no Chile. E ele é sobre... Foi um dia que teve o Dia Mundial da Palavra, né? E aí a gente fez, eu não sei o que foi, se foi crônica, eu nem lembro direito o que foi, mas só sei que foi muito bom ganhar esse certificado aqui. Né? E é isso, basicamente isso. Eu vou estar só divulgando no momento todos, né? Mas eu vou divulgar principalmente o primeiro, né? Que é onde eu comecei. Né? Então eu quero divulgar bastante ele, para que as pessoas possam Esse livro entender. também, o André, era bom se pudesse lançá-lo em audiobook, porque a história, o teu texto desse livro é interessante, na minha opinião. Porque fala de metamorfose, estou pensando nisso sim. Fala de metamorfoses, de transformações, né, que todos nós passamos, né, e não é nem o passar, é como você vai encarar isso, né, como você vai conseguir passar por isso. Muitas pessoas não querem entrar no casulo, muitas pessoas não querem entrar no casulo escuro, né, muitas pessoas não querem, sabe, porque isso daí é como se quebrasse, assim, o orgulho dela, sabe. Então, só que a gente precisa ter esse encontro com nós mesmos. Né? E quando a gente entra no casulo, né, a gente deixa de se arrastar, né, mendigar amor, né, porque é outra coisa também que muitas pessoas ficam mendigando amor, e também tem um capítulo nele que fala assim que, acho que é o 5,
fala que nem sempre o amor ele é recíproco. Então, a gente ama, mas nem sempre a gente vai ter de volta. A gente não pode ficar mendigando. Você simplesmente tem que amar, porque senão a gente sofre, né? Porque as pessoas não são iguais, Não. né? Então, a gente tem que aprender isso, né? E quando a gente só aprende isso quando a gente entra no casulo, quando a gente entra no nosso casulo pessoal. Então, o meu livro trata disso. São crônicas, são várias crônicas. Eu não quis fazer um negócio pesado, né? Aquele negócio triste. Ai, eu sofri, eu chorei, não sei o quê. Não quis fazer nada disso. Aí eu fiz algumas crônicas e elas são leves, né? Eu acho que dá para as pessoas lerem sem pegar lenço, não precisa aquela choradeira toda, não. Maravilha. Escuta, você quer recitar o teu poema da primavera para a gente fechar? Então, esse poema eu não tenho mais comigo, né? Eu não tenho mais comigo. Eu tenho algumas frases dele na minha cabeça ainda, mas eu não sei onde ele se encontra, né? Eu queria, assim, falar um pouco mais do primeiro, né? Porque... Segurei minha gatinha agora, viu? Que ela tava aqui querendo fazer bagunça. Ó. O pessoal tá vendo ela aqui. Olha, o nome dela é Marie. Quem vê pensa que é quietinha, mas não é não. Né, não. Né, Marie? Então, assim, eu quero dizer assim, que o primeiro, que fala de transformações, eu acho que muitas pessoas, elas se identificam com a história da gente, né? Assim como eu já me identifiquei com a história de muita gente, que eu já li, né? Eu sempre fui uma leitora muito assídua, né? Hoje eu sou escritora, mas eu era uma leitora muito, muito, muito assídua, ratazana mesmo, de biblioteca, sabe? E aí eu lia muito, lia muito. Além do livro do Paulo Coelho, tem mais algum que você queira lembrar, assim, do que você gostou, assim, de ler? Bom, tem o Feliz Ano Velho, né? Sim, Tem esses o dois. Vidas Secas, Esses dois. Graciliano Ramos fez um livro maravilhoso, né? Acho que é dele, que é Vidas Secas, né? Que fala do povo sofrido lá do Nordeste. Aquele livro é maravilhoso, é um clássico, né? Aquele livro é para sempre. Então, quem não leu, pode ler, que ele é muito, muito, muito lindo. E, quem eu mais tenho dó naquele livro é da cachorra. Tem uma cachorra lá que chama Baleia. Eu gosto desse livro. E esse livro, ele retrata total a vida das pessoas sofridas, né? E a força delas, né, para poder vencer tudo aquilo, né, que tinha. Que hoje já não tem tanto aquele sofrimento, né, da seca. Ainda tem, né, umas dificuldades, mas não era que nem antes, né? Antes era muito sofrimento. Né? E eu gostei muito desse livro, Vidas Secas. Então, quem não leu, né, quiser ler, ele é muito bom. Uhum. Pode falar mais? Não, é que agora a gente tá finalizando já, o André. Eu queria saber se você, quem que é a pessoa que você indica e as suas considerações finais. Olha, a pessoa que eu indico para cá, Isso. tá falando? Olha, tem uma escritora muito legal, que ela é de Curitiba, chamada Luciana do Rocco. E uma vez ela fez uma entrevista comigo. E aquela menina, ela tem uma sabedoria enorme, enorme, ela é muito, muito inteligente. Ela dança também, é dançarina, dá aula de dança, ela recita uns negócios lá, uns versos. Ela faz de tudo. Ela é vendedora, faz tudo também, sabe? Eu acho que ela é uma pessoa que eu torço muito por ela. Muito, muito, muito. Né? E para finalizar, né, eu quero que as pessoas que quiserem, né, ler meus livros, assim, pode entrar em contato comigo. Meu e-mail é andreacaires.rodrigues@hotmail.com, não, @gmail.com. E aí a gata pulou aqui de novo. Ai, meu Deus. Então, e também pode me procurar pelo Facebook, né? Pelo Facebook é Andrea Caires. O Instagram é a mesma coisa. E deixa eu ver o que mais. E procurar no clube de autores também, que eu tô lá. É só digitar meu nome e o título dos livros que aparece lá. Maravilha, André. Muito, muito obrigado, viu? Desculpa qualquer falha. Obrigada a você. Imagina, foi maravilhoso falar com você. Você é muito lindo, tá? E que Deus abençoe. E precisando, tô por aqui. Beleza. Andréia Caires, meu Tchau, povo! pessoal.
Obrigado aí às 55 pessoas que assistiram a gente aí. Muito obrigado. Obrigada, pessoal. Que Deus abençoe cada um.